Você procura riqueza em todo lugar, mas esquece da Bíblia. Você corre atrás de métodos, cursos, atalhos, vídeos, mas ignora o único livro que atravessou milênios feito pelo Criador. A Bíblia é o verdadeiro manual da prosperidade, mas muitos ainda não estão preparados para isso. O Criador não te colocou neste mundo sem direção. Ele não te largou à própria sorte. Ele deixou um manual em códigos detalhados de como viver a vida da melhor maneira possível, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente e financeiramente. Se você parar para pensar, vai perceber que os maiores mentores de prosperidade, Napoleon Hill, Bob Proctor, Jim Rohn, não ficaram milionários por acaso. Eles beberam da fonte mais antiga, mais poderosa e mais pura que existe, os princípios eternos da Palavra de Deus. Napoleon Hill estudou 25 anos para escrever Pense e Enriqueça. E sabe qual é o fundamento central do livro? A mesma mensagem de Provérbios. Assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Essa frase de Provérbios é mencionada por milhares de livros de desenvolvimento pessoal. Hill mencionava como: você é o que pensa. Aquilo que você pensa, você se torna. O que você guarda na mente e mantém com fé, você atrai para a sua vida. Isso parece familiar, porque também é exatamente o que Jesus disse em Marcos 11:24. Tudo o que pedirdes, crendo que o recebestes, será vosso. Bob Proctor, considerado o maior mestre da mente e da lei da atração, repetia uma frase que tirou diretamente da Bíblia. Tudo é criação interna, o exterior é só consequência. E vivia citando: ao que tem, mais lhe será dado. Mateus 25:29. Não como religião, mas como lei universal. Jim Rohn dizia abertamente que seus princípios eram 100% inspirados nos livros de Provérbios e Eclesiastes. Ele repetia: trabalhe mais em você do que no seu trabalho, que nada mais é do que o eco moderno de Provérbios 4:23. De tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, os maiores nomes do desenvolvimento pessoal se tornaram milionários porque aplicaram os princípios bíblicos com disciplina, foco e ação consistente. Eles não criaram a fórmula, eles apenas obedeceram ao manual. E é aqui que muita gente erra. Corre atrás de métodos, mas ignora o princípio. Busca a colheita, mas não planta a semente. Quer a promessa, mas não vive o processo. Os homens mais prósperos do mundo entenderam uma coisa simples e poderosa. A mente é espiritual. A prosperidade é espiritual. A riqueza é consequência. E se você aprender a usar a Bíblia como esses gigantes usaram, não como um livro religioso, mas como um manual mental, você vai descobrir um poder que estava aí dentro o tempo todo, esperando por disciplina, fé e ação. Agora respire fundo, porque o que eu vou te dizer agora pode virar sua mente do avesso. E talvez seja o que sempre faltou para tudo finalmente fazer sentido. Dinheiro é energia. Não energia material, mas energia espiritual vibrante. Ele é uma extensão da sua mentalidade, um reflexo da sua consciência, uma tradução física da sua organização interna. Dinheiro não é papel, dinheiro não é banco, dinheiro não é número, dinheiro é fluxo, e ele flui para quem está alinhado com a vibração correta. A Bíblia já dizia isso muito antes da física quântica, muito antes da psicologia moderna, muito antes dos gurus da internet tentarem traduzir isso. Ao que tem, mais lhe será dado. E ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Mateus 25:29. Muita gente lê esse versículo e acha injusto, mas é um diagnóstico espiritual perfeito. Jesus está dizendo: a prosperidade é vibracional. Se sua mente é abundante, você atrai mais. Se sua mente é escassa, você repele até o que tem. E isso combina com um princípio que quase ninguém percebe. No hebraico antigo, a palavra usada para riqueza, em muitos textos, é chayil, que significa força, energia, poder em movimento. Ou seja, riqueza não é um objeto, é um estado interno, uma vibração, um movimento espiritual dentro de você que cria resultados fora de você. Quando Deus diz em Deuteronômio 8:18, lembra-te do Senhor, porque é Ele quem te dá força para adquirir riquezas. Ele não está dizendo que vai te dar dinheiro pronto. Ele está dizendo que te dá a força, a energia interna, a vibração, a clareza mental, a disciplina emocional, para criar riqueza. E isso muda tudo. Agora eu quero que você imagine claramente. Quando sua mente está em caos, ansiosa, acelerada, confusa, sua vibração financeira cai. Você trava, você perde oportunidades, você repele pessoas certas. Mas quando sua mente está alinhada, disciplinada, organizada, direcionada, a energia que você emite muda e tudo ao seu redor responde.
É por isso que Provérbios 10:22 declara algo que quase ninguém entende. A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Quer entender isso como nunca entendeu antes? A bênção não é uma mágica externa. A bênção é um estado interno que elimina o esforço desnecessário, que coloca você no fluxo certo, na mentalidade certa, tomando decisões melhores, cercando-se das pessoas certas. E então, a riqueza se torna consequência natural, sem dor, sem desespero, sem luta cega. E existe mais um versículo, talvez o mais poderoso, que revela como dinheiro é energia espiritual. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Sabe o que significa isso no campo financeiro? Que dinheiro responde ao que você emite. Se você semeia ordem, colhe prosperidade. Se você semeia disciplina, colhe estabilidade. Se você semeia visão, colhe expansão. Se você semeia medo, colhe escassez. Porque dinheiro não segue força. Dinheiro segue coerência espiritual. E talvez essa seja a chave que Deus sempre quis que você entendesse. A prosperidade não é dada para quem pede, mas para quem vibra, pensa e age no padrão correto. Você está pronto para começar a vibrar diferente? Então não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar a nossa equipe que pesquisa, estuda e edita os vídeos especialmente para você. Então escute com atenção absoluta agora, porque esta pode ser a parte mais transformadora de todas. Como fazer dinheiro de acordo com a Bíblia. Como enriquecer de forma espiritual, limpa, poderosa e alinhada ao Criador. A resposta não está escondida, está na sua frente desde sempre. O primeiro princípio bíblico de riqueza é clareza de propósito. Sem propósito não há prosperidade. Provérbios 29:18 diz: onde não há visão, o povo perece. A Bíblia está dizendo que a falta de visão destrói vidas, carreiras e destinos. A visão é a semente da riqueza. Quem não sabe para onde vai, nunca chega. O segundo princípio é a ação constante. A Bíblia nunca exaltou preguiçosos. Pelo contrário, Provérbios 10:4 declara: a mão preguiçosa empobrece, mas a mão diligente enriquece. A Bíblia não está dizendo que Deus vai te enriquecer magicamente. Ela está dizendo que Deus abençoa a mão que age, a mão que constrói, a mão que produz. A prosperidade é espiritual, mas também é prática. O terceiro princípio é o mais ignorado de todos: excelência. Provérbios 22:29 afirma: viste o homem diligente na sua obra, perante reis será posto. Em outras palavras, excelência é magnética. Excelência atrai portas que esforço comum jamais abre. Excelência coloca você diante de pessoas que mudam sua vida. O quarto princípio, organização financeira. A Bíblia diz em Lucas 16:10: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Deus nunca dá muito para quem desperdiça pouco. A prosperidade é uma prova diária de fidelidade ao básico. A maneira como você administra o que tem determina o que Deus permite que você receba. O quinto princípio, mente próspera. Filipenses 4:8 diz: tudo o que é verdadeiro, justo, puro, nisso pensai. Deus está ordenando o foco mental, porque sua mente define sua vibração define seu comportamento define sua renda. Pensamento alinhado, emoção alinhada, decisões melhores e prosperidade. O sexto princípio bíblico para enriquecer: valor. A Bíblia deixa claro em Provérbios 11:25: a alma generosa prosperará. Não significa doar tudo de forma irresponsável. Significa que prospera quem gera valor, quem multiplica talentos, quem melhora o mundo ao redor. Generosidade é expansão. Quem estagna seca, quem expande prospera. O sétimo princípio, coragem. Deus disse a Josué: sê forte e corajoso repetidas vezes, porque prosperidade exige fé em movimento. Medo limita, coragem cria. Riqueza é consequência direta de ousadia alinhada ao propósito. O oitavo princípio, semente. A Bíblia é cirúrgica. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia com abundância, colhe com abundância. 2 Coríntios 9:6. Semeia conhecimento, colhe sabedoria. Semeia disciplina, colhe resultados. Semeia presença, colhe oportunidades. Semeia estratégia, colhe riqueza. O nono princípio, trabalho com sentido. Colossenses 3:23 diz: tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor. O trabalho, quando feito com propósito, vira canal de prosperidade. Trabalho sem alma empobrece. Trabalho com espírito engrandece.
E o último princípio, o mais profundo, alinhamento com o Criador. Salmo 1 revela: tudo quanto fizer prosperará. Sabe quem prospera? Quem está plantado na fonte certa, quem vive em coerência espiritual, quem caminha em verdade, não em desespero, quem age com fé, não com escassez. Quando você alinha seus pensamentos, seus hábitos, suas ações e sua fé, a prosperidade deixa de ser algo que você busca e se torna algo que você atrai, porque riqueza não é um destino. Riqueza é a consequência natural de uma mente governada, de um espírito alinhado e de uma vida construída sobre princípios eternos. A visão de um milionário não nasce do dinheiro que ele tem, mas da clareza que ele carrega. E essa clareza é bíblica. O milionário verdadeiro vive Provérbios 29:18. Sem visão, o povo perece. A maioria não prospera porque vive perdida, apagando incêndios, vivendo dia após dia sem direção, sem mapa, sem norte. Já o milionário pensa em décadas, não em dias. Ele sabe exatamente quem está se tornando, para onde está indo e o que precisa sacrificar para chegar lá. Ele enxerga o invisível. Ele antecipa o futuro. Ele sabe que visão é responsabilidade espiritual. E se você quer prosperar, precisa fazer o mesmo. Defina claramente onde quer chegar, por que quer chegar, quando quer chegar e quem precisa se tornar para chegar. Sem essa clareza, sua mente trava. Com essa clareza, seu espírito avança. A visão é a lâmpada que ilumina o caminho e o escudo que te protege das distrações. É por isso que Abacuque 2:2 diz: escreve a visão, torna-a bem clara, para que até quem correr consiga ler. Isso é prática pura. Escreva sua visão no papel, leia todos os dias, carregue na mente como quem carrega uma missão. Agora vamos falar de ação, porque visão sem ação é fantasia. A Bíblia nunca abençoou espectadores, apenas construtores. Provérbios 14:23 afirma: em todo trabalho há lucro, meras palavras levam à pobreza. Ação é espiritual. Ação é fé em movimento. Ação é a prova física daquilo que você diz acreditar. Você quer prosperar? Então trabalhe com propósito. Faça o que tem que ser feito, mesmo quando não sentir vontade. Tenha disciplina mesmo nos dias escuros. Ação diária é a ponte entre a fé e o resultado. E aqui entra a persistência, porque ninguém colhe no mesmo dia que planta. A Bíblia diz em Gálatas 6:9: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos se não desistirmos. O milionário prospera porque não desiste quando dói. Ele continua quando o mundo desmorona. Ele permanece quando a alma grita. Ele entende que tudo o que vale a pena exige dor. E talvez você precise ouvir isso. A dor faz parte do plano. A dor te purifica. A dor te fortalece. A dor te seleciona. A dor te separa da média. A dor te transforma no tipo de pessoa capaz de carregar a prosperidade que pede. Sem dor, não há maturidade. Sem dor, não há expansão. Sem dor, não há autoridade. Jesus não prometeu vida fácil. Ele prometeu vida com propósito. Os fortes prosperam não porque não sentem dor, mas porque sabem atravessá-la. Agora eu quero te fazer uma pergunta que talvez ninguém teve coragem de te fazer. Por que tudo o que é pecado é gostoso? Por que tudo o que destrói parece prazeroso? A resposta é brutal, porque o pecado é a promessa de prazer imediato em troca da sua destruição futura. O inimigo não te derruba com o que é ruim, ele te derruba com o que é bom demais no momento errado. O pecado te oferece conforto hoje, mas te cobra a alma amanhã. Ele oferece prazer rápido, mas rouba sua visão. Ele promete liberdade, mas te entrega prisão. É por isso que Provérbios 14:12 diz: há caminho que ao homem parece bom, mas ao fim conduz à morte. O pecado é sedutor porque alimenta seus impulsos, mas mata sua prosperidade. E se você quer viver como um milionário espiritual, precisa adotar o que nenhum pecador aceita: resistência. Resistência ao prazer fácil, resistência à distração, resistência ao impulso, resistência à preguiça, resistência à autossabotagem. A Bíblia ensina isso há milhares de anos. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Hoje, o diabo não aparece com chifres, mas com desejos, vícios, atalhos, prazeres que parecem inofensivos. Milionários espirituais entendem que riqueza é consequência da capacidade de dizer não ao que destrói a visão e sim ao que fortalece o propósito. Disciplina é liberdade. Autocontrole é liberdade. Domínio próprio é liberdade. Mas muita gente vive acreditando na mentira contrária. Pensam que disciplina é prisão,
que escolher o que comer é prisão, que controlar os próprios impulsos é prisão, que manter rotina é prisão, que dizer não para certas coisas é prisão. Só que ninguém percebe a verdade mais dura e mais libertadora de todas. Não existe pessoa mais presa do que aquela que vive por impulso. Aquele que vive sem disciplina não está sendo livre, está sendo arrastado, não está escolhendo, está obedecendo. Não está vivendo pela própria vontade, está sendo comandado pelos próprios desejos, vícios, medos e emoções. A Bíblia já avisava sobre isso há milhares de anos. Provérbios 25:28 diz: como uma cidade sem muros é o homem que não tem domínio próprio. Sabe o que significa isso? Que alguém sem autocontrole vive exposto, vulnerável, dominado por forças internas que ele nem entende, é escravo das próprias vontades, é escravo da comida, é escravo da preguiça, é escravo da procrastinação, é escravo da vontade de desistir, é escravo da emoção do momento. Isso é liberdade? Isso é vida abundante? Isso é destino? Não. Isso é prisão. Isso é derrota lenta. Isso é autossabotagem disfarçada de liberdade. Agora pense comigo. Quem é mais livre? O que come tudo o que quer, na hora que quer, movido pelo prazer imediatista, ou aquele que escolhe conscientemente o que coloca no corpo? Quem é mais livre? O que acorda na hora que o sono manda, ou o que acorda na hora que seu propósito exige? Quem é mais livre? O que diz sim para cada vontade passageira, ou aquele que diz não sabendo que há algo maior em construção? Disciplina não tira a liberdade. Disciplina te devolve a liberdade, porque disciplina é a habilidade de governar a si mesmo, e autogoverno é o maior poder espiritual que existe. Não existe fé sem disciplina. Não existe prosperidade sem disciplina. Não existe visão sem disciplina. Não existe autocura sem disciplina. Não existe conquista sem disciplina. E a Bíblia é clara. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. 2 Timóteo 1:7. Moderação aqui significa domínio próprio, equilíbrio, força interna para não ser arrastado por pensamentos, emoções e desejos. Sabe o que isso significa? Significa que disciplina não é algo que você força, é algo que você acessa. Já existe dentro de você. Foi colocada pelo Criador. É parte da sua natureza espiritual. Mas você precisa ativar. Você precisa escolher. Você precisa praticar. Porque viver por impulso é viver como um animal. Viver por instinto é viver no nível mais baixo da consciência humana. E o Criador não te fez para ser guiado pelo estômago, pelos vícios, pelas vontades ou pelas fraquezas. Ele te fez para ser guiado pela visão, pela fé, pela consciência e pela verdade. O pecado oferece liberdade falsa. A disciplina oferece liberdade verdadeira. O pecado te promete prazer agora e te cobra a alma depois. A disciplina te cobra agora e te entrega uma vida inteira de força, abundância e prosperidade. Você quer viver como alguém livre ou como alguém arrastado? Porque essa escolha define tudo o que você vai se tornar. Agora, eu quero propor um desafio para você. Algo simples, mas tão profundo que pode mudar completamente sua vida se você realmente fizer. Não é um desafio físico, não é emocional, é espiritual, é mental. É um desafio que separa quem apenas assiste de quem transforma. Então respire fundo agora e entre comigo nessa experiência. Imagine que você está diante de um espelho, mas não um espelho comum. É um espelho espiritual. Ele não mostra o seu rosto. Ele mostra o seu futuro. Ele mostra quem você pode se tornar, quem você nasceu para ser, quem Deus projetou quando te criou. Esse espelho não te engana. Ele não te mostra quem você é. Ele te mostra quem você poderia ser se ativasse tudo o que está adormecido aí dentro. Agora olhe para esse espelho. O que você vê? Você vê um homem disciplinado? Você vê uma mulher forte? Você vê alguém que governa a própria mente? Ou você vê alguém distraído, cansado, perdido, vivendo abaixo do próprio potencial? Seja honesto, porque aqui começa o desafio. Por 24 horas, apenas 24 horas, eu quero que você viva como a pessoa que apareceu no espelho. Não como você vive hoje, mas como você seria se estivesse alinhado com sua visão. Por 24 horas, escolha como alguém disciplinado. Coma como alguém disciplinado. Pense como alguém disciplinado. Trabalhe como alguém disciplinado. Fale como alguém disciplinado. Reaja como alguém disciplinado. Faça isso apenas por um único dia, porque você só precisa de um dia para sentir a diferença entre viver por impulso e viver por propósito. E agora eu quero que você imagine outra coisa. Imagine que Deus está te observando nesse dia.
Imagine que ele está vendo suas escolhas, sua postura, seu foco, sua resistência ao impulso, sua força diante da fraqueza. Imagine que ele está avaliando se você está pronto para receber aquilo que pede, porque a Bíblia diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. Lucas 12:48. O que significa isso? Significa que Deus não dá prosperidade para quem não consegue governar a própria mente. Ele não entrega abundância para quem não controla o próprio impulso. Ele não derrama riqueza em quem não consegue sequer cumprir as pequenas decisões do dia. Então aqui vai o desafio completo. Por 24 horas, viva como se Deus estivesse te preparando para entregar tudo aquilo que você sempre pediu. Viva como se sua disciplina fosse o teste final antes da bênção. Viva como se sua atitude estivesse sendo avaliada pela própria vida. Você tem coragem de fazer isso? Tem coragem de viver um único dia como alguém que sabe para onde está indo? Como alguém que governa o próprio espírito? Como alguém que já entendeu que disciplina é liberdade? Feche os olhos por um segundo e sinta essa versão de você. Sinta a força dela, a segurança, a clareza, a vibração, a prosperidade que essa versão carrega. Perceba como esse você do futuro parece mais leve, mais forte, mais sábio, mais alinhado. Agora abra os olhos e entenda, essa versão não é fantasia. Essa versão é você sem o peso dos impulsos, você sem os vícios, você sem as distrações, você sem a autossabotagem. É você puro, você original, você alinhado ao Criador. E o mundo está esperando essa versão despertar. Agora, se você deseja se tornar a sua melhor versão, escreva nos comentários: eu escolho me tornar a minha melhor versão. Escreva como um compromisso espiritual, como uma declaração para você mesmo, como um lembrete para o seu futuro. Porque quando você escreve, você assume. Quando você assume, você ativa. E quando você ativa, Deus move. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. E agora olhe para você por um instante e perceba, você não está ouvindo essas palavras por acaso. Nada disso é coincidência. Você foi guiado até aqui porque existe algo em você pedindo para crescer, para despertar, para prosperar, para romper. Você sente isso, você sabe disso. Existe uma vida esperando para ser vivida e ela depende da sua decisão agora. Então levante a cabeça, respire fundo e entenda. O Criador te chamou para a grandeza. Ele te deu força, visão, inteligência, propósito e espírito. Ele não te fez para sobreviver, ele te fez para conquistar. E que você nunca esqueça isso. A verdadeira riqueza começa dentro. A disciplina é a chave, a visão é o mapa, a fé é o combustível, a ação é a ponte. E Deus é o fundamento que sustenta tudo. Caminhe com Ele e nada poderá te parar.